Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo, mais que a neve.
Tanto amor por mim, oh Deus, como pode me amar assim? Um pobre pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Oh, foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor, Deus, por amor, foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Lá na cruz, tu me salvou, Lá na cruz, Jesus me salvou, me salvou. Me salvou, Jesus me salvou. Lá naquela cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Naquela cruz, oh. Jesus me salvou. Deus, lá naquela cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória. Em primeiro lugar, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo pertence o louvor, a honra, a glória e a exaltação. Amen. Porquanto Ele é o autor da vida, o Criador do universo, e manifestou-se em carne, na pessoa do Filho Jesus Cristo, dando a sua vida no Calvário para nos resgatar com o seu próprio sangue. Glória ao Senhor. Portanto, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o louvor, a honra, a glória e a adoração. Amém. E como sempre, também hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. E agora nós vamos falar com Deus. Minha esposa vai falar convosco e orar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. É um prazer estar na presença do Senhor e também convosco aí, queridos irmãos. Glória. Pois eu sei que o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí também convosco. Ele vos quer abençoar, quer abrir o vosso entendimento para a santa palavra do Senhor, porque a sua palavra é maravilhosa, ela é boa, ela é o alimento que a nossa alma carece a cada dia, para assim podermos andar na presença do Senhor. Aleluia, com gozo e alegria. Glória ao nome do Senhor. Como diz este corinho que acabamos de cantar, é gozo do céu para mim, deixar Jesus em minha alma reinar. Eu todos os dias peço ao Senhor, Senhor,
reina em mim, na minha alma, no meu coração, no meu espírito, controla todo o meu ser, porque eu quero ser somente tua e de mais ninguém. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor me salvou, o Senhor me regenerou, foi para isso mesmo, para eu ter uma comunhão íntima com o Senhor. E certamente os irmãos dirão a mesma coisa, as irmãs queridas, glória ao nome do Senhor. É bom nós louvarmos o Senhor e adorarmos o seu santo nome. E para todos vós que necessitam e que têm pedido as nossas orações, nós vamos orar. Temos orado e vamos continuar a orar. Não deixaremos de o fazer, porque Deus é grande, Deus quer abençoar o seu povo, quer curar, quer regenerar, quer, aleluia, guiar as vossas vidas pelo caminho, aleluia, que Ele nos abriu na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor pelo seu servo, para que vai ministrar a sua santa palavra, para que ela seja uma bênção para as nossas almas e para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos diante de Ti. Na marra caianda, la marra caçaia, Espírito tataia marra catita, chamaia massaia, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir a tua santa presença na nossa vida e neste lugar, Rabone, aleluia, Senhor, que os nossos irmãos possam sentir a mesma presença em suas vidas, em seus corações, aleluia. Senhor, abençoa cada um que tem pedido as nossas orações. Tu conheces as suas necessidades melhor do que todos eles, meu Senhor. Abençoa, Sabaia Massaia e Rabaia Macaianda. Coloca a tua boa mão de poder nas suas vidas, Senhor. Abençoa-os no corpo, na alma, no espírito, aleluia. Senhor, que a tua comunhão esteja sobre eles, aleluia. Abençoa o teu servo, Senhor, e ajuda o teu servo a expor a tua palavra, meu Senhor. Abençoa esta pátria em que nós vivemos. Abençoa a Ucrânia, Senhor. Tem misericórdia daquele povo em sofrimento. Oh, Senhor, tem misericórdia de todos os teus filhinhos em toda a face da terra que clamam a ti, Senhor, pela tua bênção, pela tua proteção. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e guarda-nos, aleluia, para a glória do teu grande e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Amém e amém. São todos muito bem-vindos a este programa. Que Deus ricamente os abençoe. Muito obrigado por terem vindo ouvir a Santa Escritura. Comer a comida do céu é o melhor que a gente pode fazer. E tanto quanto estiver ao vosso alcance, agradecemos que compartilhem os nossos programas com o vosso próximo. E vamos mostrar algumas partes iniciais do nosso estudo, como temos vindo a fazer: mensagem bíblica, evangelho para pessoas abastadas. Vejamos 4 coisas importantes. Ao longo da história bíblica encontram-se personagens que foram muito abastadas, mas tementes a Deus. Em segundo lugar, outros, porém, são ricos, avarentos e opressores que só pensam nas coisas terrenas. Em terceiro lugar, outros ainda procuram riquezas no chamado Evangelho da prosperidade. E em quarto lugar, encontram os pobres para o Evangelho. Mateus 11:5 também Cristo disse que este Evangelho é para todas as criaturas do mundo. Marcos 16:15 e 16. E também uma outra nota de abertura deste noticiário tão maravilhoso, que em relação com os tesouros
dos cristãos, Jesus disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. E este é o estudo, a segunda parte, o estudo número 2 sobre este assunto. E agora nós vamos ler a Santa Escritura que lemos a semana passada na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 1 ao verso número 6. E agora, pois, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. E ainda vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 1 e verso 2, que diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. Diga, a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. O rico e o pobre se encontraram e todos o Senhor os fez. E nós, como temos dito, vamos continuar este assunto, esta segunda parte, acerca do Evangelho para pessoas abastadas. Deus mandou-nos pregar por todo o mundo. Há muitos anos atrás, na pessoa de Jesus, isso foi dito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E os ricos abastados também precisam de ouvir, uns para proteção e outros para lhes chamar a atenção do que a Bíblia diz, particularmente para os últimos dias, porque isto é uma profecia. Ricos mais ricos e pobres mais pobres. Portanto, em terceiro lugar, é isso mesmo, ricos e pobres, segundo as Escrituras. O sistema de vida que Deus criou no mundo terreno é composto de pessoas abastadas e pessoas pobres, e não paupérrimas ou desgraçados famintos. E não adianta os políticos engendrarem outro sistema, porque o sistema de Deus sempre vigorará. E aos ricos nesse sistema, eles são ensinados por Deus a socorrer os pobres. Esse é o melhor sistema e o Senhor não o vai alterar neste mundo até que o mundo acabe. Imaginemos se todos fossem ricos, seria muito difícil encontrar quem quisesse fazer trabalhos humildes e perigosos no meio da sociedade, por exemplo, recolher os lixos nas cidades. Afirma-se que nos Estados Unidos, há anos atrás, ainda com muita luta política, a nação tinha de suportar 12 milhões de mexicanos e outros clandestinos para tratarem da agricultura e outros trabalhos humildes. E hoje como é? Por outro lado, se fossem todos pobres,
não haveria o desenvolvimento científico que existe nos setores da vida e então andaríamos ainda cobertos de peles de animais, etc. Entretanto, Deus dotou o homem de capacidades diferentes e para o progresso da vida. E também uns governam e outros são governados. Uns servem e outros pagam salários. Uns são patrões e outros são empregados. Por exemplo, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E era um servo de Deus. Portanto, como temos dito ao longo da história bíblica, sempre houveram pessoas abastadas e pessoas pobres no mundo e no meio do povo do Senhor. Deus disse que isso ia acontecer e sempre tem sido assim. Mas Abraão tinha ao seu serviço 318 empregados. Gênesis 13, verso 1 e verso 2. E esses empregados não eram ricos como o seu patrão, como é óbvio, não é verdade? Eram empregados, sempre assim foi. Eram empregados e assim continuou e continuará. Uns são patrões, outros são empregados e todos podem viver em paz e em harmonia, se o desejarem estudando a Santa Escritura. Sempre foi assim, existem proprietários e existem quem trata das suas propriedades ou companhias, etc., devendo receber o justo salário. O sistema que Deus originou para o homem é que deveria vigorar em todo o mundo. Já no Velho Testamento, as leis divinas para com o pobre deviam estar em vigor, como para com o abastado. Em Êxodo 23, verso 6 diz: não perverterás o direito do pobre em sua demanda. Os pobres também têm direitos. Uns e outros para Deus têm o mesmo valor, embora na Terra hajam diferenças na posição da sociedade. E para que o pobre continuasse vivendo com alguns recursos, os ricos deveriam, já no Velho Testamento, no meio do povo de Deus, observar o ano sabático. Isto é, de 6 anos, em 6 anos semeavam os seus campos, mas ao 7º ano a terra teria que descansar para que os pobres tivessem a sua provisão. Isto se encontra em Êxodo 23, no verso 10 e 11, e Levítico 25, verso 1 ao verso 6. Então, os pobres no 7º ano não faziam nada. Os pobres iriam colher aquilo que Deus tinha ordenado aos abastados. Em relação ainda com os pobres, devemos saber o que Deus ensinou sobre o ano de remissão, que aquilo que o pobre era devedor deixava de o ser naquele ano, para que não continuasse a sua pobreza em demasia. E contudo, Deus avisa que nunca cessará o pobre no meio da terra. Pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da terra. Isto se encontra em Deuteronômio 15, verso 1 ao verso 11. E o sistema de Deus é o que é o sistema válido. E Jesus afirmou: os pobres sempre os tereis convosco e podereis fazer-lhe bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Jesus ia voltar para o Pai. Marcos 14 e verso 7. Este é o plano de Deus e não pode ser alterado porque nunca daria certo. Quarto lugar, quarto aspecto do estudo: os ricos avarentos dos últimos dias. Ei agora vós ricos. Este é o nosso texto.
chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Atente para esta profecia, porque ela vai alcançar esse povo. Entesouraste para os últimos dias. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Isto é profético, tem que se cumprir. E estas ilustrações relatam a fartura e miséria dos avarentos abastados. Este assunto dos últimos dias deveria trazer temor de Deus a essas pessoas abastadas, porque o que se vê pelo mundo inteiro é que cada vez há ricos mais ricos e pobres mais pobres. E a profecia continua e cumpre-se. Todos os estudantes da Bíblia sabem que esta carta de Tiago foi escrita às 12 tribos de Israel, que andavam dispersas, ou seja, os crentes dessas tribos que se tinham convertido, portanto, chamados de cristãos. Mas como todos nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, então todo mundo precisa de ouvir o aviso divino. E também aos ricos deste mundo que empregam os seus empregados e não lhe pagam o justo salário. O facto é que o Senhor, em outras palavras, lhe chama de ladrões, que diminuíram o salário do pobre e enriqueceram por essa causa. Mas não há comunismo na Bíblia de forma alguma. Existem ricos e pobres com salários justos e retos. Portanto, o Senhor é o que ensina estas palavras. Chama-lhe de ladrões que diminuíram o salário do pobre e enriqueceram por essa causa. Mas o clamor do pobre vai trazer o juízo divino e as riquezas dos ricos ficarão podres. Isto fala-nos de julgamento dessas pessoas. Deus é justo e o juízo divino virá sobre essas pessoas avarentas e opressoras do seu próximo que lhe fazem a sua abastança. Muitas companhias preferem computadores a trabalhar com as suas máquinas, porque as máquinas não pagam para a segurança social, não fazem outros descontos, etc. E eles não pagam por isso. E em vez de empregar pessoas que vivem na miséria e sem emprego. Temos ouvido que em Portugal, não sei quantos haverão, possivelmente haverão alguns, mas temos ouvido publicamente um homem chamado Nabeiro, um senhor que tem uma companhia de cafés. E ele disse que podia ter máquinas automáticas para fazer muitos trabalhos, mas preferia dar trabalho aos pobres do que ter máquinas automáticas a trabalhar. Não é isto lindo? Que o Senhor abençoe esse querido Senhor. Amém. E alguns mais que por este mundo existem. Yes. Louvado seja Deus. Cada vez há ricos mais ricos e pobres mais pobres. Afirma-se em muitos lugares que a chamada classe média está a desaparecer. E quem faz isso não são os pobres, são os abastados. Ricos mais ricos e pobres mais pobres. Mas o seu ouro e a sua prata ganhará ferrugem. Estas são ilustrações para compreendermos o juízo de Deus que vem sobre essas pessoas. Não terão qualquer valor, tipo de julgamento divino. Este quadro deveria levar o rico avarento ao arrependimento, porque ele vai provar o que é ser-se pobre. As situações vão inverter-se.
E o Senhor diz: chorai e pranteai as vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Isto vai acontecer, é um aviso que vem a caminho. Em Gálatas 6, e verso 7, Deus diz que não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará, seja que tipo de sementeira for. O homem vai colher o que semeia. E Jesus disse: filho, lembra-te de que recebeste em teus bens, em tua vida, os teus bens. E Lázaro, somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 26 e verso 25. O que é que você escolhe? Escolhe a pobreza, escolhe o pão de cada dia, escolhe valer ao seu próximo nas suas necessidades dentro das suas capacidades, ou escolhe ser um rico avarento. Tu já tiveste os teus bens em tua vida e agora tu vais atormentado. E Lázaro é consolado. Isto é o que conta para o futuro. O que faz você em tempo de vida para o seu futuro? Para ilustração, conta-se que havia uma determinada condessa que era muito amiga dos pobres e dava-lhe pãozinho, roupinha, conforme ela podia, fazia muito bem aos pobres, pensava que dessa maneira também podia alcançar o céu. E o Senhor diz na sua palavra que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. De maneira que, quando nós fazemos alguma coisa em prol do nosso próximo, não é para ganhar a salvação, mas fruto de que estamos na videira verdadeira. Fomos criados para as boas obras. Então esta senhora cria em Deus à sua maneira e fazia muito bem aos pobres, e afirma-se nessa história que uns determinados homens foram ao céu e viram todas aquelas grandezas, aqueles palácios lindos que esperam pelos filhos de Deus, e houve um que disse, olhando para um determinado palácio, diz, naturalmente, aquele palácio disse aquele homem aos anjos que estavam no céu: naturalmente, aquele palácio tem que ser para aquela senhora condessa, pois ela faz muito bem aos pobres na terra. E o anjo disse, não, aquele palácio é só para a sua criada. A criada era uma crente de uma igreja pentecostal, uma igrejinha pequenina, pobre. E disse o homem assim, então, para a senhora condessa será muito maior, melhor. E o anjo disse, vem que eu vou te mostrar o palácio da senhora condessa. E foi e mostrou-lhe uma cabana muito velha a cair. E disse-lhe, este é o palácio da senhora condessa na terra. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E as pessoas não pensem que vão para o céu por fazer bem aos outros, mas pensem no valor e no sangue do Cordeiro de Deus que deu a sua vida para nos salvar. E então, quando somos salvos, então podemos fazer alguma coisa em prol do nosso próximo, conforme as nossas possibilidades. O que está fazendo você para o futuro? Cada um vai receber segundo as suas obras, segundo a sua sementeira. Então, em Tiago 5, verso 1 ao verso 6, conforme tem sido lido, temos várias expressões de coisas de valor material, tais como riquezas apodrecidas, vestidos comidos das traças,
ouro e pratas enferrujadas, e isto fala-nos do julgamento dos ricos opressores que se verão privados dos seus tesouros e provarão eles próprios a pobreza. Esta ferrugem significa coisas valiosas, mas sem valor para os últimos dias diante do Senhor. O que conta como valor para Deus são as coisas de cima, as coisas do céu, os tesouros espirituais e não materiais. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, nem prata, nem ouro, nem pedras preciosas, etc, etc. Nem propriedades, não ajunteis nada disso. Ajuntais tesouros no céu, porque onde estiver o vosso coração estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Que faremos nós em prol do nosso próximo? Quando eu e a minha esposa, em 1967, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, lemos a palavra de Deus e compreendemos que somos produto da compra que Jesus fez no Calvário, do resgate que ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, para salvar as almas, nós começamos a compreender aquela célebre pergunta que Isaías ouviu: quem há de ir por nós? E o servo do Senhor diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E temos andado por diversas partes do mundo, levando este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aos nossos conterrâneos. E ainda hoje estamos, pela graça de Deus, anunciando que Jesus Cristo veio a este mundo pagar o preço da nossa redenção. E se nós aceitarmos o seu sacrifício, o seu sangue, todas as coisas vão mudar, porque ficaremos possuidores da melhor companhia na nossa vida, que é o Espírito do Senhor, que guia, conforta e ensina. Então seremos criaturas novas. Mas o nosso coração não está posto nas coisas terrenas, está posto nas coisas celestiais, no valor das almas. Por isso, há muitos anos que estamos ministrando que o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ouvindo o Evangelho, aceitando o Evangelho, crendo no Evangelho, então teremos o poder de Deus para a salvação. Para estes últimos dias, Deus usa uma expressão sobre o ouro e a prata que deveria alertar todos os abastados do mundo. A vossa prata e o vosso ouro ganharam ferrugem. Este quadro é desolador, porque finalmente o ouro ganhar ferrugem e a prata, digamos que é quase impossível. A vossa prata e o vosso ouro ganharam ferrugem. Este é um quadro desolador, mas o mais importante disso é que estas palavras são ditas a cristãos que se tornaram avarentos. Isto era o caso dos judeus convertidos ao cristianismo, mas que continuavam com o seu orgulho, estima própria, ostentação da riqueza, fraudulentos e injustos. Mas a lição é para todos nós. Você procura os tesouros da terra ou tesouros do céu? Ouça o que Jesus ensina. E este julgamento divino do verso 3 faz lembrar esses ricos opressores que as suas fortunas serão ganhas com injustiças. Vão ter um fim muito amargo. Porque Deus é justo. Deus convida ao choro, ao pranto, por causa da miséria que sobre eles hão de vir. Ou as misérias. Entesourastes para os últimos dias. O que estamos nós fazendo
para os últimos dias. O facto é que para os últimos dias, também Ezequiel, capítulo 7, verso 19, tem alguma coisa para nos alertar. Diz que a sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será como imundícia. A prata será lançada pelas ruas e o ouro será como imundícia. O que é que você procura para si? Lembra-se do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia, e graças a Deus por isso. Como é possível isto deitar fortunas para a rua? Este será o valor das coisas materiais. Não atenteis nas coisas da terra, mas sim nas que são do céu. Sim nas que são espirituais. 2 Coríntios 4, verso 18. A sementeira injusta dará também o seu fruto. Em Sofonias 1, 14 a 18 afirma a palavra de Deus: o grande dia do Senhor está perto. Últimos dias. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação e de angústia e de ânsia, de alvoroço e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Também esta profecia tem que ser cumprida. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Vem aí o tempo do único valor que se vai dar, é a própria vida. E o resto, ouro, prata, propriedades, não terá qualquer valor. Mas noutro aspecto, e devido ao sofrimento, as pessoas desejarão a morte. E também a morte fugirá deles. Apocalipse 9 e verso 6. Então os juízos divinos que estão exerados na palavra de Deus devem ser um aviso, e particularmente para estes últimos dias. Este é o julgamento universal. E segue-se o seguinte: em Isaías 2, 19 a 21, Isaías 31, verso 7 diz que nos últimos dias os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da majestade da sua glória, quando ele se levantar para assombrar a terra, para assombrar a terra, para assombrar a terra. E naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e de ouro. Ninguém comprará essas coisas. A única coisa que terá valor, como disse, é a própria vida. Mas no meio desse sofrimento, até buscarão a morte, e a morte fugirá deles. Isto foi o que escreveu João em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17, a começar pelos governos injustos que pedirão aos montes e às rochas das montanhas que caiam sobre eles, pois que não poderão enfrentar a ira do Cordeiro. É isso mesmo, os próprios governos injustos que ficarão para esse tempo. O Senhor vai trazer sobre eles o seu chicote. É tempo de receber aquilo que semearam. Em Eclesiastes 9, e verso 8 diz: há tempo
em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Como é que você governa o seu próximo? Como é que você classifica o seu próximo? Será como aquele chamado presidente da América que diz que os outros são neofascistas? Será que aqueles nomes que eles têm apelidado àqueles que temem ao Senhor não terá um justo juízo divino se não se arrependerem? Ele virá. Lembre-se disto. Eclesiastes 9 e verso 8 diz que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Entesouraste para os últimos dias? O Evangelho será abastado. Será que o rico precisa de ouvir o Evangelho? Entesourastes para os últimos dias? Este é o Evangelho para pessoas abastadas. Essas pessoas também são amadas por Deus. Deus nos mandou pregar a toda a criatura. Se você conhece alguma pessoa abastada, sem tempo para nada, diga que na internet há uma mensagem de bênção para a sua alma. A Bíblia diz: já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Diga: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, verso 1 e verso 2. Nestes dias presentes há uma corrida ao ouro sem precedentes. As pessoas estão com receio de algo muito grave, como o dinheiro poderá vir a ficar sem qualquer valor, etc. Mas não buscam a Deus e a sua misericórdia. Buscam o ouro e a prata. E isso servirá de juízo no fim dos dias. Mas finalmente, diz Ezequiel 7,19, que a prata lançarão pelas ruas. E o seu ouro será como a imundícia em que ficamos nós. Nós ficamos com esta palavra. É isso que diz a palavra de Deus e nós queremos assim. A prata lançada fora pelas ruas sem valor e o ouro será imundo. O melhor é buscar as coisas de cima. Pensar nas coisas de cima. O melhor é ter o nosso tesouro no céu e não na terra. Ricos, avarentos, chorai as vossas misérias que sobre vós hão de vir. Nos últimos dias, quando as cidades das nações caírem por terra, com o maior terremoto da história, quando as ilhas do mundo forem submersas com os tsunamis, quando cerca de 3/4 da população do mundo for destruída, então o que buscará o homem? Que ficar. Nesse tempo que se aproxima velozmente, as pessoas nessa hora gostariam de dar tudo para salvar a sua vida, mas a morte e a condenação eterna bater-os à porta. O julgamento virá conforme Deus o tem decretado. Chorai por vossas misérias. Será que alguém crê nisto? Isto é uma profecia que vem aí a cumprir-se. Infelizmente, um pouco as pessoas que estão dando valor às Santas Escrituras. E também o sofrimento é um castigo há muito anunciado. Os ricos não sabem chorar. Aprendam enquanto têm tempo. Em Apocalipse 9, verso 6 diz: naqueles dias os ricos buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. É tempo de recompensa e de julgamento. Entretanto, Deus sustenta a causa dos justos e o direito dos necessitados. Podia dizer amém. Salmo 140, verso 12. E os ímpios, Deus os condenará. O Egito não ficou sem o seu devido castigo.
por terem oprimido o povo de Israel. A nação ficou destruída. Deus é justo e avisa com antecedência para que se busque o arrependimento. Em Amós 5, verso 12 diz: porque eu sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais o resgate e rejeitais os necessitados na porta. Em Deuteronômio 24, 14 e 15 diz o Senhor: não oprimirás o jornaleiro, não oprimirás o jornaleiro ou o empregado, pobre, necessitado de teus irmãos e de teus estrangeiros. No seu dia lhe darás o seu jornal, a sua paga, o seu salário, para que não clame contra ti ao Senhor. Infelizmente, no século XXI, ainda há muitos trabalhos de escravatura. Mas Deus ouve o clamor, o gemido dos pobres. Ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Até se ouve dizer que esta última pandemia que tem existido a partir de 2020, que tem levado muitas centenas de pessoas, centenas de milhares para a morte, têm sido motivos de aparecerem também mais centenas de bilionários no mundo. Ricos mais ricos, pobres mais pobres. Parece incrível, mas isso é o que se tem ouvido nos noticiários. Diz em Provérbios 14, verso 31, que aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Ricos, chorai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Deus ouve o clamor do aflito e livrará o necessitado quando a ele clamar. Salmo 72 e verso 12. E finalizando este assunto, vamos dar alguns conselhos finais. Nestes últimos dias ainda há tempo de arrependimento, graças a Deus. Enquanto se não dá o arrebatamento da igreja, Jesus disse estas palavras: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que passou. Lucas 12, verso 15. Tome este conselho. A nossa vida é de curta duração e nunca sabemos se acordamos no dia seguinte. 1 Pedro 1, 24 e 25 diz: porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Se coça a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Tudo aquilo que esta palavra ensina tem que ter o seu cumprimento, ou para bem ou para mal. E depende do do arrependimento de cada um evitar o mal. Depende do arrependimento de cada um. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens em depósito para quem será. Lucas 12, verso 20. Chorai, ricos, pranteai por vossas misérias, porque o ouro e a prata vão ficar enferrujadas. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Em 1 Timóteo 6, versos 17 e verso 9, ensina: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Podemos dizer amém? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para gozarmos delas. Que façam bem, enriqueçam com boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Há muito pobre em necessidade por este mundo. Você quer fazer bem aos pobres? Lembre-se de Moçambique. Lembre-se dos pastores que ali estão, pedindo ajuda
para sustento das crianças, outros para sustento de orfanatos, para construírem umas cabaninhas para louvarem ao Senhor. Lembre-se, você pode, lembre-se de Moçambique. Oh Deus querido, envia socorro àqueles amados de Moçambique que nos têm pedido ajuda, porque o Senhor sabe que nós estamos ajudando outros e não podemos ajudar a todos. Mas eu sei que Deus pode tocar os corações daqueles que podem para vos socorrer. E o Senhor diz que suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Dê glória a Deus, porque o Senhor está em controle. Ouve o clamor dos aflitos, ouve o clamor dos pobres, entra nos ouvidos do Senhor dos Exércitos e o Senhor providenciará as vossas necessidades. Tem sido comigo até aos dias de hoje, já lá vão 56 anos, graças a Deus. Tem sido comigo, tem providenciado para mim e para a minha família. E para Deus não há acepção de pessoas. Portanto, lembre-se mais deste assunto. Houve um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. Mas quando encontrou Jesus na sua vida, a sua confissão foi esta, em frente de todos e em frente de Jesus: eu vou dar metade da minha fortuna aos pobres. E se de alguma coisa eu tenha defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais. Faça assim como fez Zaqueu. Cristo Jesus deixou-nos o seu conselho: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 e 20. Você sabe quanto vale uma alma? Jesus diz que vale mais do que o mundo inteiro. Ponha o seu coração nessas almas perdidas. Bata à porta do seu próximo. Distribua um panfleto com uma mensagenzinha como esta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não vai, pode suportar aqueles que vão. Faça algo em prol dos outros. Reparta com os outros aquilo que você recebe. Entesoure para si um bom fundamento para o futuro. Chorai, ricos, e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Se você é uma pessoa abastada, agarrada às riquezas da terra e sem salvação, hoje tenha a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e ver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E então use parte dos seus bens para valer àqueles que têm necessidade. Nós terminamos aqui, que o Senhor vos abençoe, e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser, para uma outra mensagem. Amém e amém.